Salve, senhores, tudo bem? Vamos lá então, partiu matar essa partezinha dos solos, tá? Vamos dar sequência então aqui. Isso aqui é bem mais um fechamento, né? Com as principais características então dos solos, beleza? Dos solos tropicais, né? Aqui a gente também vai falar de alguns outros solos que não são da região tropical, mas aí eu falo, aviso quando estiver sendo citado, tranquilo? Bora lá então, ó. Como características dos solos, né? A gente vai ter a porosidade do solo, ou seja, como as partículas dele estão arranjadas, né? Eu acredito que minha imagem pode estar um pouquinho aqui na frente, aqui está escrito arranjamento das partículas, tá? Então, bora lá. Textura grossa ou arenosa, né? A gente vai ter, então, maior velocidade de infiltração. Então, toda vez que a gente estiver trabalhando com ideia de solo e for citado que o solo é arenoso, quer dizer que a água vai se infiltrar nele com maior velocidade, tá? Essa característica que pode, então, facilitar aí a lixiviação, beleza? Lembre-se sempre disso. Textura fina ou argilosa, menor velocidade de infiltração. Essa menor velocidade de infiltração é bastante interessante porque ela aumenta a umidade do solo, né? Ou seja, dá tempo para a planta absorver esse solo, né? A planta vai conseguir esse solo, desculpa, né? Essa água, a planta então vai conseguir, digamos assim, se hidratar melhor, vai ser um solo muito melhor para a planta, né? Ou seja, a fertilidade acaba sendo influenciada diretamente. Nos solos argilosos, a fertilidade, portanto, é maior, beleza? Quanto à cor, né? A gente pode ter três grupos, então, de cores de solos. A gente tem os solos avermelhados e amarelados, né? Indicam forte presença de óxidos de ferro. Então, toda vez que um solo é avermelhado, principalmente avermelhado, né, ele vai ter mais ferro. Então, quando ele vai ficando amarelado, quer dizer que o solo tem menos ferro. Quer dizer, então, que um solo que é amarelo, alguns milhões de anos atrás, algumas centenas de anos atrás, dependendo do uso, lógico, ele poderia ser mais avermelhado? Sim, com toda certeza, tá bom? Os solos escuros. Os solos escuros, eles vão apresentar, então, uma grande quantidade de matéria orgânica. Então, solo escuro, solo preto, né? Vai ser rico em matéria orgânica. Ou também a gente pode chamar de solos brunos, né? Os solos brunos, então, indicam grande quantidade de matéria orgânica, portanto, bruno quer dizer escuro, né? Brunizen, por exemplo, é um tipo de solo escuro, tá? Solos claros indicam a fraca presença ou completa ausência de matéria orgânica. Os solos mais claros também, eles serão mais arenosos, tá bom? Seguindo aqui, ó, a distribuição dos solos no Brasil. Você precisa saber exatamente essa distribuição? Não, não necessariamente, mas principalmente você precisa saber que nossos solos, na sua grande maioria, são chamados de latossolos, tá bom? Nossos solos, então, em sua maioria, são latossolos, beleza? A gente tem também uma presença pequena aqui de solos brunos, né? Que estarão aqui, ó, principalmente no sertão nordestino, né? A gente tem também os hidromórficos ou aluviais, hidromórfico ou aluvial, porque ele vai ter uma grande influência dos rios, né? Você bem pode ver que aqui, ó, fala, nossa, aqui é o Rio São Francisco, tá? Sim, mas aqui no caso o que está sendo mostrado é o solo, tá? Então quer dizer que o Rio São Francisco vai gerar essa grande quantidade de solo? Sim, vai. Pode ver aqui que o Amazonas também, né? E a gente vai para os tipos de solos, beleza? O latossolo, qual a característica do latossolo? Latossolo, lato quer dizer de grande, né? Ou seja, ele é profundo.
homogêneo. Por que homogêneo? Porque ele não vai ter grandes variações, né? A gente não tem muito movimento tectônico ou coisa do tipo, grandes transformações. Tá nas regiões tropicais e devido à presença do clima tropical, a gente pode dizer que a tendência desses solos é que eles sejam ácidos. Portanto, quando o cara vai plantar nesse tipo de solo, ele precisa de fazer a calagem, né? Ou seja, jogar calcário para deixar o solo mais neutro, tá bom? Então, aproximadamente 32% do território brasileiro é composto por latossolos. Podzólico ou argiloso é um solo mais típico de regiões mesotérmicas. Mesotérmico quer dizer meio, né? Ou seja, nem para mais nem para menos. Para mais, leia-se quente, né? Ou seja, de regiões tropicais. E para menos seria polar, tá? Então quer dizer que mesotérmico seria das regiões temperadas? Sim. Temperado também quer dizer isso, que está no meio, né? A gente não tem, por exemplo, massa de ar temperada, porque o clima temperado ele sofre influência de cada uma das estações do ano. Ele não tem, então, nem muito calor, nem muito frio. É o meio, beleza? Eles são mesotérmicos, rasos e heterogêneos, beleza? Brunizens ou chernossolos, como a gente falou, eles são escuros, lembra? São rasos, né? Costumam ser muito férteis porque são escuros, porque contém muita matéria orgânica. São mais comuns também nas regiões temperadas. Pode ver aqui, mesotérmico. Hidromórfico ou aluvionais. O que vem a ser isso? Eles são formados, eles são compostos, né, pelos sedimentos que o rio transporta. Então, as regiões que alagam, o rio deixa seus sedimentos, né, e os sedimentos eles quase sempre terão muita matéria orgânica, o que acaba fertilizando o solo, tá? Então, solo de aluvião, então, fique já de olho fechado e ciente de que é um solo fértil. Cambissolo é pouco desenvolvido, raso e mineral. Os cambissolos, na maioria das vezes, né, eles podem estar em regiões inclinadas, por isso eles são pouco desenvolvidos, tá bom? As regiões inclinadas, então, se o solo ele fica muito profundo, ele tem tendência a deslizamento. Minerais, toda vez que você vê minerais, quer dizer que tem muito da matéria da rocha matriz. Por isso, então, esse solo vai ser mineral, ou seja, ele tem muito da rocha matriz e pouco de rochas que foram transportadas, tá? Alomórfico, que é alo, faz menção ao sal, tá? Então, alomórfico é tipo de regiões áridas e principalmente de depressões absolutas. Como a depressão absoluta ela é mais baixa que o nível do mar, a tendência, então, é que a água dissolva o sal e leve para essas regiões mais baixas, tá? Então, toda depressão absoluta, seu solo vai ser muito pouco fértil, porque ele vai ter muito sal, beleza? Litossolos. Litossolos são rasos, muito inclinados, né? Então, as regiões de serra e tudo mais, a gente tem o litossolo. Fala, mas você falou a mesma coisa para o cambissolo. É que o litossolo ele é mais típico do clima tropical, tá? Então, no litossolo, a gente vai ter pouca profundidade, porque ele é muito inclinado, né? Na maioria das vezes, ele vai ter só o horizonte A, né? Então, você tem ali a rocha, ela sofreu a primeira decomposição, forma o horizonte A, rasinho, né? Quando está para formar o horizonte B, fica muito grande e é uma região inclinada, né, com a rocha matriz. Então, chove, a água vai percolar, né, vai ser absorvida aqui, ela forma como se fosse um tobogã, desliza tudo, tá bom? Então, o litossolo, na maioria das vezes, ele vai ser muito pouco profundo, tá? Solos rasos. E aí, os tipos de solos, que esses aí é muito bom você guardar, né? O Chernozion, como a gente viu, os Brunizens e os Chernossolos são escuros e tem muita matéria orgânica, né? Esse Chernozion, ele é um solo que é típico da região das pradarias e das estepes, né? Na Ucrânia, né? O maior exemplo, ele é bastante escuro, muito fértil,
porque ele tem muito humus. Humus é matéria orgânica, tá bom? Loess. O loess, ele vai ser típico da região do rio Huanghe, na China, né? Vai ser o nordeste chinês. Então, lá na região nordeste da China, a gente tem o rio Huanghe, né? Que é chamado de rio amarelo, porque ele transporta esses sedimentos que vão vir lá do deserto de Gobi. Então, o vento joga os sedimentos no rio e ele transporta. Por isso, ele tem essa característica de ser amarelo. E o solo que ele acaba formando, então, né, seria um solo aluvional, ele é bastante rico, bastante fértil, que é chamado de loess. Terra roxa, esse é nosso, né, na região norte do Paraná, principalmente, argiloso, fruto da decomposição do basalto, né, tem bastante ferro, é um solo jovem, formado então dessa decomposição aqui dos derramamentos, né, magmáticos que acabaram formando o basalto, beleza? Na região norte do Paraná a gente vai ter esse tipo de solo, muito fértil. Solo de Massapê, ele é feito da decomposição do gneiss e do calcário, né? Esse solo é um solo bastante escuro, fica na região da zona da mata do Nordeste, né? Quando a gente fala do ciclo da cana-de-açúcar, a gente está falando de uma região que se utilizou desse solo e até hoje continua se produzindo lá, né, cana-de-açúcar. Então, tudo isso porque o solo é muito fértil. O solo de salmourão, tá? O solo de salmourão, ele é bastante presente no Brasil e o interessante é que isso não é muito bom, não. Apesar dele ser feito de decomposição de gneiss, é o gneiss que é claro. Aqui, nesse caso aqui do Nordeste, ó, é o gneiss escuro, né? Esse gneiss claro e o granito vão ter essa composição de cor vermelho claro a amarelo. Isso quer dizer que é um solo muito escuro, porque ó, o gneiss e o granito dariam bastante fertilidade, mas como ele é muito antigo, ele já perdeu boa parte dos seus nutrientes. E principalmente pela região que ele está, do centro-oeste, sudeste, sudoeste, né, e o sul do Brasil tem esse tipo de solo, ou seja, as regiões tropicais que a gente falou dos problemas de lixiviação, de laterização, a maioria deles ocorre no solo de salmourão, até rimou, né? Então, logicamente que esse solo ele já foi muito fértil, mas ele perdeu a sua fertilidade. Beleza? Então, ó, beijão para vocês, bons estudos e até mais. Tchau, tchau. Fui.